Olá, sou o pastor André, que bom estarmos aqui mais uma vez. Este canal é o canal Mensagem Eterna e eu quero convidar você a participar de um tema maravilhoso e o tema de hoje é a idolatria moderna. Vamos estudar um pouco mais as Escrituras e vamos observar esse alerta tão importante que Deus faz para nossas vidas, para nosso crescimento espiritual. E a outra colocação que a gente faz dentro desse tema é o que estamos colocando no lugar de Deus. Existem muitas situações que estão causando nas pessoas essa falta de tempo para adoração, né? Então, o que é que nós estamos colocando no lugar de Deus? Vamos estudar, vamos aprofundar a nossa visão nesse tema, mas antes eu quero convidar você a se inscrever, se caso você não é inscrito, dar seu like, compartilhar, colocar uma mensagem para a gente, um pedido de oração, e aí nós estamos juntos, estamos observando, e vai lá, ativa o sininho para você estar sempre recebendo os nossos vídeos com esses conteúdos maravilhosos. Então vamos lá, gente, vamos iniciar, né? A idolatria, né? A idolatria nos tempos modernos. A idolatria, ela é a adoração excessiva, a reverência, uma reverência extrema, ou a uma pessoa, um ídolo, ou a algum tipo de objeto, né? Tem muita gente que se apega às coisas. Então a idolatria, ela é considerada um pecado grave diante de Deus. Por quê? Porque ela desvia a devoção, que deveria ser somente para Deus, exclusivamente para Deus, ela desvia isso para outros fins, né? E nós vamos ver aqui nas Escrituras que o Senhor, ele proíbe esse tipo de comportamento. E eu quero compartilhar com você Êxodo capítulo 20 e o versículo 3 e 5, são dois versículos que eu vou ler aqui para você nesse capítulo, de 3 a 5. Diz assim, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há acima do céu, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então Deus, o Senhor, ele deixa muito claro aqui que diante da sua aliança, nós não podemos nos distrair com outras fontes de idolatria, jamais. A nossa adoração é exclusiva, é somente ao Senhor. O profeta Isaías também, ele alerta Israel para exatamente esse comportamento. Lá em Isaías, capítulo 42, versículo 8, olha o que o profeta diz aqui. Ele diz o seguinte, eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Veja, o profeta, ele está alertando Israel, dizendo, o Senhor é exclusivo, nós temos que glorificar o seu nome, e não dar glória a outro ser, qualquer um que seja, não pode, nem tampouco às imagens, dedicar reverência, adoração ou louvor, muito menos louvor. Então, a nossa adoração é exclusiva. Por quê? Porque as Escrituras diz que o nosso Deus é o único Senhor e é o único Deus que existe nos céus e na terra. Então, o que acontece? Até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele chama a atenção para que o coração do ser humano não esteja conectado às coisas materiais terrenas. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então veja, a idolatria lá do passado, também ela se reflete no presente. E eu vou explicar aqui esse texto de Mateus 6, versículo 24, né, quando o Senhor diz que não podemos adorar dois senhores, Deus e Mamon ao mesmo tempo. Por quê? O que significa Mamon? O que Jesus está falando aqui? Mamon está associado
a esse apego desenfreado aos bens materiais como fonte de idolatria e que desvia a nossa atenção de Deus espiritualmente. Então nós temos que ter muito cuidado, que Mamon é toda sorte de avareza, de ganância e de materialismo. Então Mamon é descrito como algo que pode dominar a vida da pessoa, tá vendo? O desejo, né? A vontade, a visão material afasta o ser humano do propósito espiritual e da verdadeira riqueza que vem de uma comunhão com Deus. E é isso que Deus preza. Deus preza por uma comunhão íntegra, verdadeira e fidelíssima, né? Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com a idolatria nesses tempos modernos. Uma das coisas muito importantes é observarmos a palavra do Senhor. E quando a gente observa a palavra do Senhor, a gente passa a entender qual é o maior problema nos dias de hoje. O Senhor nos alerta, né? Que Ele fala que nada pode tomar a nossa adoração diante do Senhor. A adoração ao Senhor não pode ser substituída. Mas acontece que nos dias de hoje, a idolatria do passado se reflete no presente. Por quê? Porque hoje a gente vê muita gente gananciosa, muita gente materialista, famílias que se degladeiam, né? Famílias que se confrontam por questões de herança, pessoas que prejudicam outras pessoas para obter oportunidade, para obter vantagens, pessoas ambiciosas por lucrar acima do que é lícito, né? Lucrar acima daquilo que é permitido. Então, tem muitas pessoas que o coração dela só tem lá dentro materialismo puro, né? E dentro desse materialismo é onde está a cobiça, a avareza, e como Jesus advertiu, né? Nós temos que nos acautelar diante desses sentimentos perigosos. Lucas capítulo 12, versículo 15, olha o que o Senhor Jesus diz. Ele diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Hoje vemos uma sociedade consumista e em busca incessante de status e conforto. Então, a nossa sociedade está desse jeito. A grande maioria estão buscando tudo aquilo que é material e esquece o principal, né? Que a nossa primazia, ela é espiritual, ela é Deus, né? Nós temos que ter esse contato, essa conexão com Deus. E a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que é necessário para a gente, Ele vai prover. Então não é pecado você ser rico, não é pecado você ter bens, não é pecado. O pecado está no excesso, quando você faz dos bens a sua fonte de felicidade, que não é. Por que não é sua fonte de felicidade? Porque tudo que é material aqui é transitório. Agora o espiritual é eterno. Então Jesus diz, olha, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque as coisas espirituais, tudo aquilo que vem de Deus é para a eternidade. Então, essa rotina de muitas pessoas que estão voltadas apenas para aquilo que é material, isso é um perigo. Eu quero ler também Mateus 19, versículo 21 e 22. Acompanhe comigo essa leitura, Mateus 19, 21 e 22, que diz assim: Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja, é a primeira vez que eu encontro Jesus Cristo convidando alguém para ser seu discípulo. Não é a primeira vez que eu encontro alguém sendo discípulo de Jesus aqui. Jesus convidou várias pessoas para ser seus discípulos, e ali veio Mateus, veio Pedro, veio várias pessoas. Quando Jesus convidava, eles sempre se rendiam
ao convite de Jesus, mas a primeira vez que eu vejo alguém dizer não para ser discípulo de Jesus, porque aquele jovem, ouvindo essas palavras, o que foi que ele fez? Retirou-se. O Senhor disse: olha, dá tua riqueza aos pobres, vem ser meu discípulo. Ele não aceitou essa proposta, simplesmente foi embora. Por quê? Aonde estava o coração deste jovem? O coração dele estava nas riquezas que possuía, ou seja, tinha uma vida materialista. E eu quero alertar você para ter cuidado com esse tipo de comportamento e com a questão da egolatria. Então, tem muita gente que tem um foco excessivo em si mesmo, né? Na egolatria. Olha o que diz aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, no Novo Testamento. Eu vou ler aqui para você essa carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, 3, 1 e 2. Diz assim o texto: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Olha, veja que coisa muito séria isso, né, irmãos? Homens amantes de si mesmos, cheios de avareza, presunçosos, soberbos, né? Cheios de ego, blasfemadores, desobedientes aos próprios pais, né? Então a gente vê que isso é a realidade dos nossos dias hoje. Então nós temos que combater esse tipo de sentimento perverso, nós temos que lutar contra isso, nós temos que combater a idolatria, irmãos. Nós temos que jogar fora tudo que tira a primazia de Deus. Como está o seu tempo? Como você está administrando ele? Outra pergunta também que eu quero fazer a você: a sua força, a sua energia, o que você tem aplicado, o que você tem ocupado a sua energia? Você tem feito o seu devocional? Você se dedica ao Senhor? Uma pergunta que a gente deve refletir. A gente gasta energia com tanta coisa, corre aqui, corre ali, mas dobrar os joelhos, fazer aquela oração, ter aquele momento com Deus, aquele momento sublime, aquele diálogo especial só com o Senhor. Você tem preservado esse momento? Pastor André, é difícil, a gente não consegue. Se Deus é a primícia do teu coração, e esse é o mandamento do Senhor: amarás teu Deus acima de tudo e de todas as coisas. Você precisa ter esse tempo com Deus. Você precisa ter essa organização. O Senhor Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Então tá lá, Mateus capítulo 6, versículo 33 e diante. E aí? Pastor, mas minha vida está desorganizada. Esse é o momento que você tem que parar para organizar. Organize. Você precisa dar prioridade a Deus e praticar esses princípios em sua vida. E aí, meu irmão, coloca isso em prática e você vai ver como tudo pode mudar. Tudo pode mudar na sua vida. Basta você colocar o Senhor em primeiro plano. Viva uma vida que o glorifique plenamente. E eu quero concluir falando de 3 personagens aqui que Deus era primazia na vida deles e eles não abriam mão. Josué, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus é primazia. Davi, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Deus é primazia na vida de Davi. Paulo, o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados, isso aqui é um baita de um exemplo para mim e você, para nos despertar espiritualmente e entender que, de fato, Deus está em primeiro plano. Se organize e viva essa fé e seja feliz. Amém? Agora eu quero orar por você, eu quero orar
por sua família. E agora é momento de oração. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, obrigado por esse momento tão especial, esse momento maravilhoso, Senhor, que estamos aqui em Tua presença. Eu quero agradecer, Senhor, pela vida de todos aqueles que estão conosco neste vídeo, no canal Mensagem Eterna. Que esteja o Senhor abençoando estas famílias, esteja o Senhor derramando graça, aquele jovem, aquele senhor, aquela família, ó Deus, que estão passando por lutas, dificuldades, provações, tribulações. Que o Senhor esteja agora, Senhor, estendendo a Tua mão para dar vitória aos Teus servos, Senhor. Para dar vitória, Senhor Deus, se for na área financeira, para dar vitória se for na área sentimental, se for na área conjugal. Que o Senhor esteja abençoando. Ó Deus, esteja abençoando aquele empreendedor, aquela serva, aquele servo, ó Deus, que está na sua empresa, que muitas vezes tem um sonho de crescimento, de desenvolvimento. Que o Senhor venha abrir as portas, dar condições, Senhor Deus, dessas portas abertas para estes empreendedores se desenvolverem e crescerem, Senhor. Mas que acima de tudo esteja o Senhor na vida dele, Pai. Primeiro lugar, em primeiro plano, Senhor. Ó Deus, toma em Tuas mãos o nosso Brasil. Toma em Tuas mãos todas as autoridades constituídas, que o Senhor esteja abençoando, Pai, as nossas autoridades dos governos municipais, governos estaduais, governo federal. Esteja com as Tuas mãos poderosas, Senhor, derramando bênçãos, vitória para a prosperidade da nossa nação brasileira. Abençoa as demais nações, e eu apresento ao Senhor a Tua nação santa, Pai, o Teu povo santo e escolhido, Israel. Esteja o Senhor abençoando, Senhor, os Teus servos. Esteja o Senhor guardando esta nação, acampando os Teus anjos, protegendo, livrando, Senhor, de todo mal. Ó Pai, obrigado pela Tua graça. Obrigado, ó Deus, por este momento tão especial, pelo momento de meditação que tivemos em Tua palavra. E assim nós agradecemos, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando todos os pastores, as demais igrejas, os nossos missionários, os missionários que estão na Índia, que estão em outros países na África. Que esteja as Tuas mãos poderosas sobre todos eles, Senhor, guardando, abençoando, livrando de todo mal. E assim nós Te agradecemos, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Sua companhia é uma bênção. Não se esquece de compartilhar, de se inscrever, de fazer comentários. Nós amamos o seu comentário. Amém? E com certeza vamos estar orando por cada pedido. Um beijo no coração e até o próximo encontro. Valeu!